Adonai não precisou aparecer para Abrão. Olha lá o verso 1. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Eterno. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Não havia capacidade deles dividirem o mesmo espaço. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Nitidamente aqui, Abrão não precisou de uma revelação divina, pastora, para romper com Ló. Ele entendia a incompatibilidade de caminhar com alguém que não tinha visão de reino. Era um parente próximo, era íntimo dele, Eduardo, mas ele nitidamente olhava e sabia que ele não tinha características suficientes para permanecer ao lado de Abrão. Abrão, que em momento algum ele vai pestanejar, ele simplesmente vai dizer: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele resolve a questão de uma forma muito franca. Doeu para Abrão fazer isso? Provavelmente sim. Ele viu aquele menino crescer, ele viu Ló sendo formado, ele viu a construção do caráter de Ló. Mas a visão de reino se sobrepunha e Abrão sabia que não podiam caminhar juntos. Então você veja que o patriarca que vem restaurar a unidade com Adonai, das famílias da terra, ele começa num dilema de romper laços com a própria família. Então esse preço do vínculo readquirido com Adonai, ele tem o seu preço mais caro, onde os nossos sentimentos são mais profundos. E Yeshua vai dizer lá na frente, em Mateus, o seguinte: que o verdadeiro inimigo do homem, eu vim trazer a espada e não a paz. Eu vim trazer divisão entre pai e filho, entre mãe e filho, entre nora e sogra. E Yeshua vem trabalhando esse mesmo conceito que Abrão, parece que num tapa conseguiu compreender com muita facilidade e ele rompeu. E Yeshua vinha trazendo o estabelecimento de um reino sobre a face da terra. Então existe um custo para que esta unidade ela seja restabelecida. Nem sempre, ou vou me arriscar a dizer que na maioria das vezes nós não vamos conseguir agregar os parentes íntimos da forma como a gente gostaria nesse processo. E aí que vem o dilema. Aí que vem muitas vezes aquele falso consolo, que é aquela visão de mundo paralelo onde eu me consolo de forma equivocada. E aí eu me apegando às vezes na própria Torá, onde eu tenho que zelar por uma família, onde eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe na velhice, onde eu tenho que ser pai para os meus filhos. Esses são laços e vínculos muito profundos que vão ser colocados à prova na iminência de um reino que se estabelece. São esses vínculos que estão em jogo nos dias atuais para que uma nação ela se una ou ela se separe. Para que haja unidade ou que haja divergência. Vocês observem que o capítulo 14, logo à frente, Abrão vai entrar no meio de uma situação que não o envolvia diretamente, envolvia
de um reino no interior do coração dos homens, em primeiro lugar, para depois reinar fisicamente sobre a face da terra, como os profetas já disseram que vai acontecer. Mas antes ele precisaria reinar no seio de cada hebreu. Abrão tinha aqui toda a condição de ser rei sobre aqueles os quais ele destituiu. Não era esse reino que Abraão estava querendo conquistar. Abraão não lutava por um reino, pastora, que bastaria vir um mais forte do que ele e subjugá-lo da mesma forma. Porque essa é a história dos reinos e dos impérios sobre a face da terra desde que mundo é mundo. Por maior que seja a envergadura desse reinado, desse império, uma hora ele cai porque alguém de maior força vem e subjuga. Abraão, pastora, tinha essa plena consciência que não era esse tipo de reino que ele queria estabelecer. Ele tinha a noção aqui, pelo capítulo 12, de que 400 anos peregrina e escrava seria a sua descendência. E que seriam seus descendentes que tomariam a terra e tornariam a terra o lugar de habitação dos filhos de Abraão. É uma concepção para um homem que poucos teriam a capacidade de ter. Essa visão de reino, de trabalhar dentro de uma estrutura inabalável. Abraão sabia que ele trabalhava para um reino futuro. Ele não era imediatista. Esta é a concepção de consolo. Nesse momento aqui, Abraão abre mão de si mesmo, porque ele sabia que um reino estava sendo julgado sobre a face da terra. Um reino que estava em dissensão, em guerra, em confusão. 5 reis contra 4. Ok, mas não era da parte de Abraão ser o dominador disso. Ele tinha essa plena certeza. Ali ele era julgado, ele era consolado por Adonai, porque ele sabia que os seus descendentes ficariam no Egito 400 anos ainda. E ele não tinha nem filho aqui ainda, para dizer que ele teria uma descendência garantida para tal. Qual de nós, diante de uma oportunidade como essa, recuaria como Abraão recuou? Ele recua de uma oportunidade de se tornar um homem como qualquer outro. Ele queria ser um homem diferente de todos os quais ele havia conhecido. É essa concepção aqui que faz de Jerusalém a cidade que exala este conceito de unidade. Porque quando você vai ouvir falar de Jerusalém, de Sião, Jebus, dependendo dos tempos mais primitivos aqui da Torá, você vai ouvir falar que em Jerusalém haveria reunião de povos. Desde o princípio a Torá prevê que 3 vezes ao ano, tanto o natural da terra quanto o meteco deveria subir a Jerusalém para adorar. Esta era uma concepção que fazia de Jerusalém a cidade agregadora de reinos, agregadora de famílias, agregadora de países, de pessoas. Só que ninguém estava subjugado ao governo de Jerusalém. Essa que é a diferença. Porque é um reino, é um governo estabelecido pelo amor à Torá e ao amor a Elohim. Então os homens, eles se sujeitam a subir a Jerusalém pacificamente e voluntariamente. E é muito bom que a gente entenda aquela fala do Salmo 122. Eu comentei isso lá na quarta-feira agora com os alunos lá. O Salmo 122, ele vai dizer numa dos seus versos que Jerusalém, a cidade em que tudo respira unidade. Ali é a unidade daquele que não habita em Jerusalém, mas ama Jerusalém. É a unidade daquele que vai subir apenas para as festividades ou que sequer vai ter a oportunidade de uma vez na vida pisar em Jerusalém. Mas mesmo assim, é uma cidade que sobrenaturalmente consegue agregar todos os que desejarem estar ali dentro. Porque os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. São pés mais do que físicos. Essa é uma concepção que não há um déspota, um imperador ou um governante exigindo que você seja subjugado às regras de Jerusalém. Você participa desta comunhão representada por esta cidade simplesmente pelo amor à Torá. Era esse o vínculo de Abraão com a unidade. Ele tinha plena certeza que os amantes de Adonai espalhados pela terra seriam capazes de ver Jerusalém e contemplar o seu real significado de unificação dos povos. Porque aí sim, um rei justo governaria sobre Jerusalém. E aqueles que se submeterem a este governo estarão de volta
e aceitos à presença do Pai, processo qual Abraão é o pioneiro na face da terra. Trazer o homem de volta à condição primitiva do Éden, de uma unidade permanente com o Criador. O Salmo 122 vai dizer isso, mas o que eu queria era que nós fôssemos ao Salmo 133. Na finalização dos salmos de degraus, um salmo pequenininho, de poucos versos, ele vai emanar sobre ele uma coisa franca e uma coisa oculta, que compõe o cortejo de subida para Jerusalém. Olha o que o Salmo 133 vai falar. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. Então ele diz aqui os hebreus, os judeus, ou ele diz os irmãos. Ele está falando de toda a carne que se assemelha em pensamento e conduta com a cidade. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. A orla da veste sacerdotal continha símbolos que se remetem às 12 tribos, falando de uma unidade perfeita nesta cidade. Como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Eterno ordena a bênção e a vida para sempre, mediado pela unidade. Quando ele aqui sinaliza que a unidade entre os irmãos ela é como o óleo da cabeça que desce sobre a barba de Arão, ele evoca necessariamente uma coisa flagrante nesta subida a Jerusalém. Ela é conduzida pelos ministrantes da casa de Adonai. É a função dos ministrantes trabalharem por um governo unido da cidade. Jerusalém será e sempre será a cidade de Adonai, de onde emana a Torá. Mas a responsabilidade de tornar Jerusalém gloriosa neste ato é da casa de Arão. Daqueles que dedicarem as suas vidas e abdicarem, como nenhuma outra tribo foi exigida abdicar, para construir e costurar uma unidade entre as nações. Vocês estão achando que vai ser fácil essa costura? Os levitas aqui tinham, têm e terão um trabalho sobrenatural de construir uma relação entre judeus e gentios, tementes ao único Elohim e à única palavra, chamada Torá, para que constitua Jerusalém a sua glória de unidade entre os povos. E aí, pastora Sandra repete uma coisa comigo quase toda quarta-feira. É nisso que eu vejo a misericórdia de Adonai conosco. Por que ele não nos colocou num lugar de mulheres, de adolescentes? Só tem mulheres. Por quê? O trabalho que hoje se faz, levando o canto dentro desta visão de unidade, se faz dentro de um lugar majoritariamente masculino. Exatamente. Nunca. Por causa da casa sacerdotal, meu filho. Por isso que são os descendentes de Arão os responsáveis por trabalhar a unidade. Por isso a importância de momentos como as celebrações que eles têm vindo e o diretor tem tornado este trâmite leve, suave, não burocrático, para que se componha, mesmo que dentro de uma pequena estrutura, a sinagoga Beit Tefilá Rehovot da cidade de Vitória do Espírito Santo. Um pontinho no mapa, mas tem um povo fazendo, tem um povo agregando, tem um povo trabalhando este conceito de que sem a unidade Jerusalém nunca respirará a glória a qual é prevista para ela. A Jerusalém restritiva dos dias atuais não é a Jerusalém gloriosa prevista pela palavra. E o trabalho principal é dos homens. Mas uma coisa muito interessante que você vai ler nos comentários da Torá a respeito do serviço sacerdotal, tanto no tabernáculo itinerante quanto no templo de Jerusalém, é que a condução das vozes de canto desses locais era feita pelas mulheres. Olha que coisa interessante. Os homens estavam lá degolando bezerro, queimando carneiro, queimando os cereais, fazendo todo o serviço de limpeza, o serviço de remoção dos restos do altar, purificando com óleo a tenda,
acendendo as luzes dentro da tenda, trocando os pães da proposição, mas o cântico e o coro que subia a Jerusalém, glorificando e conduzindo esta adoração do canto, era feito pelas mulheres. Então a participação de homens e mulheres nesse quesito é de suma importância para que essa unidade ela seja construída dentro de uma estrutura sólida e totalmente referenciada pela Torá. Se vocês lembrarem um tempo atrás aqui, quando eu falei sobre a festa das primícias, falei daquele ritual que botavam o boi com uma guirlanda na cabeça e eles iam subindo das vilas do interior até Jerusalém, numa procissão cantando até as 3 grandes festas acontecerem em Jerusalém. Eram as mulheres que iam cantando à frente desse animal para que a música fosse conduzindo o animal até Jerusalém. A festa das primícias era realizada dessa forma. Então, essa estrutura que hoje a casa começa a tomar ciência para começar a se formar um conceito de unidade, ela não é restrita à sinagoga. Essa é uma visão que os reinos sobre a terra que quiserem se submeter ao governo de Jerusalém vão precisar se adaptar e se ajustar a isso daí, senão não tem Jerusalém gloriosa, como os poetas gostam de exaltar Jerusalém merecidamente. Lembra que Isaías capítulo 33, nós estamos cantando essa música feita e composta aqui na casa, por meio de um lamento. Aí sim o tom é perfeito. É um tom de lamento. A música canta: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas e das suas cordas nenhuma se arrebentará. Só que Isaías escreve isso daqui dentro de uma visão futura de uma Jerusalém que ainda não era. E essa é a Jerusalém que os lábios entoam. Quando você canta Imeshkaher, que tem sido uma música batida também lá dentro para que eles aprendam, é para se lembrar desta cidade onde há solenidades, onde os encontros com Adonai são feitos regularmente, onde se estabelece, mesmo que momentaneamente, a tal unidade permanente que nós veremos ser construídas num tempo futuro. Essa é uma simbologia que a Bíblia Sagrada traz a respeito de Jerusalém, que Abraão, pastora, sem ver Jerusalém construída, ele conseguiu enxergar no trabalho dele. Os homens não me pertencem, as riquezas não me pertencem, mas o nome de Adonai exaltado, sim, isso me pertence. É minha função fazer. Você vê que Abraão, em cada ato que ele concluía, ele levantava e erigia um altar em nome de Adonai. O homem era muito, pastora, era muito elevado diante da presença do Criador. Só que o problema é que quem diz ser filho de Abraão tem que ter a mesma conduta de vida. Não tem para onde correr quanto a isso. E aí que chega o ponto da casa ter sido obrigada a se posicionar quanto à questão do momento que a nação vive. A motivação desta carta ter sido tornada pública aqui na casa essa semana foi exatamente a imensa procura de pessoas querendo entender o que está acontecendo, porque não entendem. Cada uma com as suas razões estão vivendo dificuldade de entender o momento, porque querendo ou não, de um lado ou de outro que nós estivermos, nós estamos sendo vítimas daquele mundo paralelo que o Leomar comentou aqui de manhã, onde nós criamos aquela concepção de que este aqui seria o meu consolo, e nós não estamos olhando, pastora Sandra, para onde vem o consolo de verdade. Aí Adonai vem e manda fazer uma carta aberta para casa, publicada, como é que foi? Nos anais da história brasileira. Pega ali, dá o contexto de como isso aconteceu, porque é importante. Nos anais da história brasileira. Isso. Esse contexto aqui, ó, onde que está? Eu guardei aqui alguma coisa. Eu estou com a carta toda ali. Eu estou aqui com ela aqui. Isso. Enquanto eu não fiz isso aqui, eu não tive paz de espírito. Que o Eterno disse: escreve nos anais da história brasileira sobre esse dia que revela
decisões trágicas e proféticas. Isso. Que periodicamente, o que é os anais? Periodicamente se escreve nos anais da história sobre feitos, sobre obras que relatam o acontecimento de cada ano. É uma publicação periódica de ciência, de artes e de letras. Mas ele pede que escreva e publique Sim. aquilo qual aconteceu, porque é altamente trágico e profético. Sim. É isso que ele fala. E aí você continua. Porque nós vamos observar que essa questão que acontece no Brasil hoje é uma situação que a própria Bíblia já tem uma previsibilidade de acontecimentos prévios a esse respeito. Então, não é uma novidade. É só o Brasil? Não. Todas as nações que se colocarem na condição que o Brasil está se colocando, vai sofrer uma sanção sobre isso. E aí Adonai diz que na sanção ele vai trazer consolo. Porque ele está julgando uma nação que não se encaminhou da forma... Porque vejam qual é o resultado dessa questão. O texto aqui vai dizer assim, ó: no ano de 2022, no dia 30 de outubro, se escreve: o povo brasileiro dividiu o país em dois. Isso daqui não está falando da votação expressiva que aconteceu nas eleições, que praticamente teve uma divisão 50% para cada candidato. Longe, longe, longe disso. O que este texto está conclamando é uma reflexão profunda de cada um dos membros desta casa, que, se o dever de casa aqui dentro, de trabalhar a unidade, não for feito, nós podemos sentar para não ficar cansados, porque a unidade do Brasil não vai acontecer nunca. Se numa estrutura micro a gente não consegue, pastora Sandra, como é que uma nação com 200 milhões de pessoas vai conseguir construir uma unidade, uma identidade única, que possa dar à nação uma oportunidade diante de Adonai? Porque, leia-se, a única nação com garantia de perpetuidade e de não estar fadada ao desaparecimento é Israel. Onde me consta, na Bíblia Sagrada, uma única nação que não vai se desfazer sobre a face da terra. Porque na paraxá dessa semana diz que a minha aliança com Abraão só será desfeita se passarem os céus e a terra. Então, até onde me consta, a única nação com previsão de perpetuidade garantida pela Bíblia, e ó que essa nação já foi derrubada, já foi destruída e jogada aos escombros algumas vezes na história. Mas a perpetuidade dela, biblicamente, é garantida. Qual é a que o Brasil tem, pastora Sandra? Qual é a garantia que o Brasil tem? A garantia, Léo, que eu vejo, Sandra, a garantia que eu vejo é a Torá. Isso. A única garantia, essa casa, eu costumo repetir isso para ver se as pessoas conseguem compreender. Nós não compramos a segunda Torá, nós não pedimos a segunda Torá. Ela veio em nossas mãos de forma sobrenatural. Então, vocês acham que nós teríamos 2 Sefers Torás aqui dentro da arca, simplesmente porque foi engraçado entregar aqui um? Não, não, não. Ele veio das mãos de Adonai para nós e nós teremos que fazer isso aqui, ó. Ensinar aonde estão os erros. Existe os correção erros para os dois lados. Dos dois que lados. dividiram a nação. Exatamente. Mostrar os 2 erros que são abomináveis a Adonai dos 2 lados. Se nós não fizermos isso, nós seremos punidos por não fazer. Porque conhecemos a justiça emanada da Torá. Exatamente. Dizemos que somos filhos do homem que trabalhou a unidade Isso aí. das nações em prol de Adonai. E na hora de fazermos isso na terra da nossa habitação, nós somos incapazes. Nós temos o dever de ensinar isso. Aonde foi a transgressão e falá-la? Foi aqui, foi aqui. Sim. Precisamos de quê? De arrependimento de pecados. A única... Se tem uma coisa que o nosso presidente pode fazer, antes dele entregar a presidência, é em rede nacional. Sim. Ele se humilhar, porque a humilhação conduz a pessoa a cada coração. Qualquer um se quebranta diante de alguém que se humilha e diz: eu pequei.
Eu pequei contra Adonai. E aí as diferenças... Eu pequei contra vocês. E as diferenças podem começar a desaparecer. Desaparecer. E uma oportunidade de reconstrução de uma nação acontecer. Exatamente. É a única forma. Isso. Do contrário, nós vamos ficando pálidos e desaparecendo, porque não nos ajustamos segundo o padrão de Torá. A nossa única função de ter esse Sefer Torá, e a segunda, chegar da forma que chegou, sobrenatural, se nós não abrirmos a boca e fazermos o nosso dever de casa, nós seremos consumidos juntos. Sim. E a questão, ela gira em torno de nós sabermos nos posicionar sem nós tramitarmos com a leviandade. Não tem ninguém aqui dizendo que o exercício do voto foi algum pecado que alguém aqui cometeu. Tá? Porque teve gente questionando isso. Então significa que não era para a gente ter votado? Ou era para eu ter anulado o meu voto? Não se trata de votação. Não se trata de escolha de lado A, de lado B ou de lado C. Não é disso que está se falando. Está se falando de uma mesma nação constituída por um mesmo povo. Metade de uma nação desejar um caminho e a outra metade da nação desejar outro caminho, sendo que os dois caminhos terminam mal. Entendem? Nós como nação não tivemos a capacidade de traçar um caminho único na convergência da nação, para que esta nação tivesse seus pecados expiados e ter a oportunidade de continuidade. Nunca se esqueçam, quem fundou o Brasil foram os judeus. Se vocês forem ali na Bahia, próximo ali à região de Porto Seguro, e olharem a história aberta ali, consultarem a Torre do Tombo em Portugal, vocês vão ver o nome de 90 e tantos % dos famosos navegadores do século XVI, XV e XVI, todos judeus marranos e cristãos novos, fugindo de uma perseguição da Inquisição. Ou seja, quem fundou esta nação foi a Torá. Quem trouxe esta nação ao conhecimento de existência foram os nossos pais. E como que uma nação como essa segue rumos totalmente alheios àquilo que é a sua história? Ah, mas não, Leonardo, quando desembarcou ali nas caravelas, rezou-se a primeira missa ali. Gente, essa é a parte da história que a gente conta para criança. A maioria dos padres que vieram para o Brasil eram judeus convertidos ao cristianismo, fugindo de uma inquisição romana em Portugal e Espanha. E hoje nós temos uma nação que se consola pela metade com quem se considerou vitorioso, e uma nação que se consola pela tristeza em quem se derrotou diante de um pleito, quando nós todos fomos derrotados como nação. Nós, como nação, somos uma nação derrotada. É do ponto de vista de Torá, eu estou dizendo, e não é por causa do A, do B que ganhou a eleição. Eu estou falando por conta de uma questão única. Nós não temos um povo com um verdadeiro clamor para colocar a nação nos trilhos, para que o pobre, a viúva, o órfão, o necessitado conheça o caminho da justiça. Nós vamos morrer discutindo política como nação. E houve um lado ainda desta partidarização que o país tomou, que fez ainda muito pior. Tomou esta palavra e tornou-a um opróbrio. Porque até onde me consta, quando um profeta na Bíblia Sagrada se levantava, ele dizia assim: Deus falou comigo que faça sol, faça chuva, demorasse o tempo que fosse. Se Deus falou, aquilo vai se cumprir. O que nós bem vimos nesse tempo foi a palavra e o nome de Adonai sendo tomado em vão no meio da nação, em cima de promessas de homens que se dizem servos de Adonai e não são, conduzindo metade de uma população a crer num conceito de salvação o qual é totalmente fora do contexto de Torá. Lembre-se, Adonai quer construir um tabernáculo no interior de cada ser humano.
no princípio de todas as coisas, no tabernáculo itinerante do deserto, no capítulo 29 do Êxodo, Moisés diz: porque eu criarei um tabernáculo para vós e habitarei no seio dos filhos de Israel. Nunca houve perspectiva de nenhum desses líderes que tomaram o nome de Adonai e a palavra de Adonai como pano de fundo para um viés político, ensinar Torá para ninguém. Pelo contrário, o Deus deles hoje é chacotado pela derrota que aconteceu. Como que uma nação nessas condições se ergue? Quando que a Torá vai chegar ao palácio real dessa forma? Quando que haverá um juízo do palácio até a menor das casas? Se não houver quem pegue esta Torá e diga abertamente e claramente para cada uma das partes onde está o seu pecado. E aqui está dizendo, um grupo com toda a determinação e resolução do lucro, a ausência de justiça, decidiu-se em seu favor com uma fala arrogante e prepotente, dizendo que este é o melhor caminho para assistir às classes menos favorecidas. O Eterno abomina toda ausência de justiça. O que justifica o ímpio, o que condena o justo são abomináveis ao Eterno, tanto um como o outro. Provérbios 17, verso 15. Da falsa acusação te guardarás e não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o criminoso. Êxodo 23, versículo 7. O outro grupo, cheio de cegueira e ignorância espiritual quanto à Torá do Eterno, se encheu de uma disposição favorável em nome da fé, se uniram pelas mesmas opiniões, pelos mesmos interesses e pela mesma ação política, e decidiu-se em seu favor, praticando a impiedade. Impiedade caracteriza-se pela ausência de respeito às questões sagradas. O Levítico 5, verso 14, vai dizer assim: Adonai fala a Moisés para dizer: o ser que trapaceia contrapassa e falta por ignorância contra os sacramentos de Adonai, conduz a sua culpa a Adonai, um carneiro de ovino intacto, com valor de ciclos de dinheiro de acordo com o ciclo do santuário para a culpa. Trapaceia contrapassa significa dolo, fraude, é um sofisma, raciocínio vicioso, aparentemente correto, porém é concebido com a intenção de induzir ao erro. Continua a Torá dizendo: aquilo em que faltou contra o sacramento ele paga, ele acrescenta o quinto e o entrega ao ministrante. O ministrante absolve-o graças ao carneiro da culpa e ele é, se houver arrependimento de pecados, se houver pedido de perdão por falsearem uma verdade em prol de interesses pessoais ou de uma pequena coletividade. Agora eu queria que vocês fossem no capítulo 5 de Daniel. Esse aqui nós vamos ler tudo. Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar perde o seu reino e é morto porque misturou o sagrado com o comum ou o profano. Todo mundo conhece esse texto aqui. Nós vamos ler do verso 1 ao 5 primeiro. Daniel, capítulo 5, versículo de 1 a 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Elohim, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão
que estava escrevendo. E a mão escrevia Mene, Mene, Tekel, Tekel e Parsim. Significa literalmente numerado, pesado na balança e dividido foi o teu reino. Olha os versos 23 ao 30, a finalização dessa história. 23 ao 30. 22 ao 30. Mas tu, seu filho Belsazzar, não humilhastes o teu coração, ainda que soubestes de tudo isso. Em vez disso, levantastes contra o Eterno do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem nem sabem. Mas é Elohim em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta escritura. É a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Elohim o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Então mandou Belsazzar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a seu respeito de que havia ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. Dentro de um contexto de reinado, basta uma transgressão à Torá para esse reino ser colocado à disposição da destruição. Aqui acaba. Se sobrepõe um reino muito maior. Um reino que durou mais tempo, um reino que se espalhou por mais lugares, mas que também sucumbiu. Porque toda e qualquer tentativa de unir um reino que não for dentro de um propósito de amor àqueles que estão habitando dentro daquele local, esse reino não subsiste em unidade. Sempre vai haver alguma forma desse reino se estabelecer e depois ele decair da sua posição. O que o Brasil escolheu para si é uma situação muito similar a essa aqui. O Brasil, como nação, só tem um caminho. Ambas as partes precisam se arrepender dos pecados os quais cometeram e da iniquidade que promoveram sobre a nação. Senão o que nós vamos ver é uma escalada de violência, é uma escalada de corrupção, é uma escalada de todo tipo de situações que expõe a sociedade a uma situação deplorável. Sabe quando vai ser vista a causa do órfão, do necessitado, do pobre, da viúva? Como nação, pode sentar, porque não vai acontecer. Não vai. Se vocês olharem dentro de um quesito muito similar, Yeshua, quando vem e passa 3 anos ensinando aos seus em Israel, ele em momento algum se anunciou como rei dos judeus. Pelo contrário, quem lavou as mãos e o entregou à morte, o chamou de rei dos judeus. E ele ganhou uma insígnia sobre a sua cruz, dizendo: eis aqui o rei dos judeus. Se nós olharmos o que acontecia em Israel naquele tempo, haviam facções dominando dentro de Israel, debaixo de um domínio romano sobre a nação. Existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os gentios e ainda um resto dos, de João Batista, dos que se isolaram e depois desapareceram. Os essênios, isso, que depois ali em Massada, tem aquele massacre de Massada e etc. Cada uma dessas facções religiosas dentro de Israel tinha um conceito de reino para Israel. E sabe o que era o mais interessante de tudo? Se você for analisar o pé da letra, nenhuma delas, Ulisses, convergia com a visão de reino de Abraão. Uma delas era restritiva. Os fariseus. A terra é nossa, os estrangeiros não têm direito. Os saduceus não criam na doutrina da ressurreição dos mortos, que era o princípio máximo
emanado da Torá, que o capítulo 37 de Ezequiel chega a ser franco naquilo que ele fala, de que as juntas se reerguerão, os ossos ganharão forma, os músculos e o corpo daqueles que ressuscitarem vai tomar forma novamente. E tinha os essênios, extremamente duros na sua visão de reino, incompatível com uma vida aberta de Israel às outras nações, como Israel já estava naquele tempo. Como é que haveria o reconhecimento de um rei, pastora Sandra, que traria unidade para a nação neste momento? Você sabe quem foi que reconheceu Yeshua, na sua maioria, como o verdadeiro rei de Israel? Os que foram curados porque eram enfermos, os que tinham endemoniamento, que não tinham como ser livres dos demônios, os gentios que vieram de toda parte porque ouviram falar do rei de Israel que estava curando, mas as autoridades, os grupos políticos partidários que dominavam na sua essência em meio de Israel? Não. E aí chega-se ao grande dilema. Aquele que é pelo povo visto como rei é levado pelas autoridades dos judeus para ser julgado como um falso rei. E no dia da festa, como diz a tradição, João capítulo 18, Mateus capítulo 25, soltava-se um criminoso no dia da festa. Tinham 2 criminosos. Um sentenciado porque cometeu homicídio e dissensão na cidade, Barrabás, e um falsamente incriminado. Se você olhar o texto de Mateus, vai dizer que a multidão, ou seja, o povo, queria que soltasse Yeshua. Mas coagidos pelos fariseus, sacerdotes e escribas, eles pedem para libertar. Era uma nação dividida, eles não sabiam nem que eles queriam que fosse liberto. Eles não tinham concepção de unidade na escolha de uma situação tão peculiar. Por isso que eu digo que mesmo com o erro grosseiro que a nação de Israel teve no livro de 1 Samuel, elegendo a Saul, pelo menos eles elegeram, pastora, como uma nação unida. Tanto é que Davi depois assume o trono, depois de um combate contra o exército de Saul, não contra o povo que militava por Saul. O povo sabia da unção de Davi. Davi precisou encerrar a questão com Saul e assumir o poder. Isso foi uma coisa totalmente pacífica, porque a nação desejava uma só coisa. A situação hoje é muito pior. A situação no tempo do Messias era pior ainda, porque eles tiveram o rei dos reis diante deles. É esse ponto que Yeshua vai usar o capítulo 12 de Mateus, no verso 25, para dizer o famoso versículo: todo reino dividido contra si próprio se destrói. Toda cidade ou casa dividida contra ela mesma não subsiste. Mas olha que interessante, a gente está falando de Brasil. Todo reino dividido contra si próprio se destrói. Mas toda cidade ou toda casa, toda beit dividida, está fadada a não subsistir. Entende que a advertência é em todas as instâncias, independente do número que representa essa coletividade? Se a minha casa, o meu lar, pastor, estiver dividido, ele não subsiste. Se esta congregação estiver dividida, ela não subsiste. Se esta cidade onde nós habitamos for dividida, não subsiste, e o país dividido como está, não subsistirá. Essa é uma visão plenamente bíblica para os dias de hoje. Você sabe qual que é a grande questão? É a sutileza do detalhe. Sabe qual é a sutileza? Ah, Léo, mas eu não botei esperança no Lula, eu não botei esperança no Bolsonaro. Se faça a seguinte pergunta. Você votou no Lula e o Bolsonaro ganha a eleição. Se houver qualquer sentimento, Ulisses, de angústia ou preocupação por um centésimo de segundo dentro de você, significa que de alguma forma você tinha esperança que o Lula te representasse melhor. O contrário, eu votei no Bolsonaro, mas quem ganhou o Lula, se em algum momento o meu coração ficou apertado por causa dessa decisão, pastora Sandra,
Eu apostei no íntimo do meu ser que o Bolsonaro seria melhor. Mas qual de nós? O arrependimento ele é coletivo. Por isso que eu digo, porque as duas partes pecaram. Porque em momento algum, houve um clamor na nação por dizer assim, o que o nosso Elohim quer de nós. Pelo contrário, teve um famoso aí, que é judeu de nascença, mas não vive fé judaica para canto nenhum, que está começando um movimento de unificação da nação depois das eleições. Isso eu fui informado, tá? Eu não sei de nada disso porque eu não tenho essas informações. Pode falar que eu vi, Isso. A pastora Sandra compartilhou isso comigo. esse Hulk aí. Isso. O famoso apresentador do Domingo da Globo, Luciano Huck, fez uma proposta de unificação da nação, Liz, fazendo um ato muito simples. Pegou um tipo de semente dizendo que eram os eleitores do Lula. E pegou um tipo de semente que eram os eleitores do Bolsonaro. E pegou um outro tipo de semente que eram os indecisos, os que não votaram, que votaram em branco ou anularam. Botou tudo dentro de um pote dizendo que ele queria trabalhar pela unidade da nação. Quando a Torá diz que você não pode botar no mesmo campo sementes diferentes. Um princípio básico de Torá. Ele está querendo uma unidade, Ulisses, que não é pautada. Parei, pastor. A Torá ensina que você não pode unir, colocar junto, duas sementes juntas. Aquilo que Adonai distinguiu, você não pode. Qual a autoridade você tem para unir assim? Sim. Se a Torá diz que não pode, Adonai diz que não é assim. Porque por essência já são diferentes. Exatamente. Como é que você vai unir? Aí você vai colocar anarquia, violência e tudo isso mais aí junto. Porque a Torá diz que não. Quando, aí você vai teimar e fazer. Quando, na verdade, as sementes deveriam convergir para uma só semente, desejando ser uma só coisa, desejando ser a continuidade da Torá na sua essência. E aí sim o Brasil teria um futuro diferente quanto a isso. Eu volto a dizer, como instituição, essa casa não deve nada a essa questão. Essa casa nunca trouxe um político aqui na frente, essa casa nunca trouxe nenhum tipo de inclinação ou tendenciosa a dizer que aqui vota-se em A, em B, em C. Não. Cada um aqui teve a sua consciência, cada um aqui teve a sua inclinação, mediante aquilo que tem por compreensão. Isso está nessa prateleira aqui, ó. O que nós estamos conversando está numa prateleira aqui, ó. Superior a essa. Porque convicção, ideologia, viés, concepções, pensamentos, todos têm que estar subjugados à vontade suprema de Adonai, goste eu ou não. Aí eu volto a fazer a pergunta: quem de nós, por algum instante, não errou nesse quesito? Quem de nós não fez uma aposta no seu interior? Não vou nem dizer dos que foram para a rede social fazer campanha ou fazer algum tipo de postagem. Desses aí eu prefiro nem comentar. Mas eu estou dizendo que a questão íntima, igual Abraão e Ló ali, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão ali não disse, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele disse que iria por um caminho oposto daquele que não tinha Torá. Ele não determinou o caminho dele. O caminho dele é consequência do mau caminho tomado por Ló, o oposto. Essa é a reflexão que, como casa, foi deixado aberto na forma de uma carta, para que os membros da casa que estão confusos com o que está acontecendo, possam ter ponto de partida para saber se posicionar diante dos dias que estão à nossa frente. E eu não estou falando dos dias de política que estão à nossa frente, eu estou falando dos dias em que Adonai virá sobre a terra e pesará a sua mão. Nós temos que lembrar que há muito pouco tempo atrás estava todo mundo de máscara, enclausurado em casa, com medo de uma doença que dizimou uma boa parcela da humanidade. Está ainda em andamento uma guerra já há 6 meses e não acaba. Nós vamos precisar de quais sinais mais para entender que o peso da mão de Adonai está sobre nós. Ele não virá, ele já está. E qual é o consolo para esse momento? O consolo chama-se arrependimento de pecados.
Ser consolado por Adonai é ser visitado por Ele mediante a confissão e arrependimento de pecados. Como conclusão, a carta termina assim: há 2 raciocínios justos que podemos compreender para julgar a nós mesmos. O primeiro ato, o bom senso. A sabedoria sempre vence as paixões. Voltar-se do pecado para Hashem. Portanto, é dever nosso arrependermos. Segundo ato, consolar. No hebraico, naham. Aliviar, amenizar as aflições e as contrariedades já estabelecidas com a divisão do país, porque estamos sob a sanção de Adonai. O livro das consolações é como é conhecido o livro de Isaías, especialmente o capítulo 40, que diz: consolai, consolai o meu povo, Nahamu Ami. A gente tem até um cântico aqui dentro. O poeta Davi celebra Adonai, seu pastor, que o guia através das vicissitudes da vida. Eu queria encerrar com a gente fazendo a oração do Salmo 23, que é um salmo que fala exatamente a respeito da guia que nós precisamos ter para nós não cairmos nesses conflitos humanos, fadados a serem totalmente desconstruídos, porque eles em nada têm parte com a Torá. Mas o pastor de Israel, Davi, ele vai nos dar o caminho pelo qual nós podemos nos manter aqui de pé na presença de Adonai. O Salmo 23, conhecido por todos nós, diz assim: o Eterno é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra-morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Eterno para sempre. Amém. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, diante da tua presença nós queremos agradecer a ti, porque o Eterno não desistiu de nós, o Eterno não se calou, mas o Eterno, por meio da tua palavra, nos consola quando nós olhamos e enxergamos a nossa falta diante dos nossos olhos, e assim nós temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Perdoa o nosso pecado, Pai, tanto na ignorância, quanto o pecado cometido com consciência, quando nos excedemos, quando, Pai, nos violamos, quando tiramos a prudência dos nossos olhos e usamos a língua de forma imprudente. E assim pecamos contra Ti e não colaboramos em nada com o futuro da nossa nação. Por isso trabalha, Pai, por meio da música, o interior dos nossos corações, para que dentro desta casa unidade, para que dentro desta casa emane, Pai, uma vida de comunhão verdadeira, que possa exalar a Tua Torá, e isso ser um fator multiplicador no local onde nós vivemos. Tendo a esperança, tendo a adesão a Ti, de que isso chegará nos mais altos palácios desta nação, e esta nação poderá ser corrigida e contornada do seu desvio. E que nós não venhamos mais, Pai, olhar para este tempo nebuloso que a nossa mente ela nos confundiu, que a nossa mente nos subornou e que nós tropeçamos em nossos próprios pecados, por desconhecimento da Tua Torá. Perdoa, Pai, se houve em nós falta de submissão, se houve em nós falta de temor ao Teu nome e à Tua palavra, para que se fizesse cumprida a Tua vontade em nosso meio. Assim nós oramos em nome de Yeshua, o Messias. Amém e amém. Shabbat Shalom a todos.